Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gastroenterologia. Eu sou Yakini Alojamento de Souza e para o tema de hoje eu trago hepatites e hipertensão portal. Essa vai ser uma das primeiras aulas em que falaremos de doenças que afetam o fígado. Na aula passada nós vimos que o fígado pode ser lesado de várias formas, mas não falamos de uma patologia específica ou de uma doença ou de uma entidade etiológica específica que pode causar lesão no fígado. Então vimos que existem várias formas de lesar o fígado e como que esta lesão do fígado pode se manifestar. E vimos que uma das principais manifestações é icterícia. E ainda, na aula passada, nós vimos como fazer o diagnóstico de um síndrome ictérico. Sempre que um paciente aparecer com icterícia, nós já vamos colocar como diagnóstico sindromático síndrome ictérico. Hoje vamos tentar procurar qual é a causa desta icterícia. Então, hoje vamos ver uma das patologias que pode cursar com icterícia e que causam lesão hepática. Uma delas é a hepatite. Bem, então, como conteúdo da nossa apresentação, falaremos da hepatite, desde o conceito até o seu diagnóstico, e veremos um bocado da hipertensão portal. Bem, hepatite basicamente refere-se a qualquer inflamação do fígado, desde que seja de causa infecciosa ou não infecciosa. Eu já vi disso várias vezes e voltei a repetir nas aulas. Qualquer, ou seja, a maioria, para não dizer qualquer, a maioria dos processos patológicos dentro do organismo humano cursam com inflamação. E o que é inflamação? Inflamação é uma resposta protetora, uma resposta que visa nos proteger contra os agressores. Então, a resposta protetora do tecido vivo vascularizado. Essa resposta protetora pode ser porque há um agente estranho infeccioso, um micro-organismo, bactérias, vírus, fungo, etc. Ou porque há um agente não infeccioso, um trauma, por exemplo, alguém dá porrada, dá chapada, a forma do organismo responder vai ser com uma inflamação. Por isso que ficamos com a cara inchada quando alguém nos dá uma chapada, etc. Então, esta inflamação, esse encher, essa inflamação, essa reação inflamatória, quando acontece no fígado, chama-se de hepatite. Hepatite, ite, inflamação, terminologia usada para inflamação. Hepate de hepatoses, que são as células do parênquima do fígado. Bem, como é que nós podemos classificar uma hepatite? Basicamente, a classificação mais usada é quanto à sua evolução. Se for um processo patológico que cursou com inflamação do fígado tem menos de 6 meses, é um processo agudo recente, nós denominamos de hepatite aguda. Porém, se for um processo infeccioso com mais de 6 meses ou igual a 6 meses, denominamos de hepatite crônica. Bem, as hepatites agudas podem ser mais uma vez de causa infecciosa e causa não infecciosa. Das causas infecciosas, as virais são as mais frequentes e dos vírus mais frequentes são os vírus hepatotróficos. Hepatotrófico, trofismo para o fígado. Trofismo para o fígado, aqueles que têm tendência de invadir os hepatócitos. E quais são esses vírus? São vírus de hepatite A, hepatite B, hepatite C, D e E. Bem, aqui no nosso país, que é um país pobre, os vírus hepatotróficos, os vírus de hepatite mais frequentes são A, B e C. Isso que vocês devem procurar saber e ainda hoje vamos saber quais são as possíveis causas de adquirir uma hepatite A, B e C, quais são as formas de podermos prevenir contra a hepatite. Porém, outros vírus podem causar uma inflamação a nível do fígado, como o vírus do citomegalovírus, o herpes vírus e o vírus de Epstein-Barr e tantos outros. O HIV pode também causar uma doença hepática, ou seja, uma inflamação do fígado. E causas não infecciosas, principalmente tóxicos, organismos não, substâncias tóxicas, desde o álcool, como nós vimos na aula anterior sobre lesão hepática, medicamentos, os que são usados para o tratamento de HIV, os antirretrovirais, tratamentos antituberculostáticos ou tuberculostáticos, medicamentos tradicionais, aqueles que não têm como dosear, também sofrem um processamento a nível do fígado, podem lesar o fígado, e citostáticos, aqueles que são usados para o tratamento de cancros, etc. E tal. Bem, esses são uma das partes, né, que podem causar hepatite aguda. Lembrar, hepatite aguda, aquilo que aconteceu recentemente. Entrou em contato, depois de um tempo, começou a desenvolver, as manifestações são recentes, hepatite aguda. Geralmente, a clínica de uma hepatite aguda, o paciente no princípio tem manifestações inespecíficas, que não são diretamente específicas para o fígado. Porém, com o tempo vai cursando com manifestações específicas. O que nos faz pensar geralmente que o paciente tem uma afecção a nível do fígado
é quando aparece com icterícia. Então, o paciente começa com mal-estar, porque o fígado, já dissemos que sintetiza proteínas e tudo mais, ainda é responsável pela produção de energia, ou por controlar os lípidos, as proteínas e glicose, que são fontes de energia para o organismo. O paciente pode cursar com náuseas, anorexia, dor abdominal, geralmente no hipocôndrio direito ou no epigastro, e icterícia. Essas são as características, ou seja, as formas de apresentação de uma hepatite aguda. Geralmente essas hepatites que cursam, já dissemos que o mais frequente é A, B, C, D e E, ou A, B e C para Moçambique, geralmente são autolimitadas, por serem doenças agudas. Geralmente, e as mais frequentes são as virais, elas são autolimitadas e regridem sem lesão hepática residual. Porém, há vezes em que esta inflamação aguda pode persistir, daí cursar com uma inflamação crônica, que é hepatite crônica, em que, para além de apenas ter uma inflamação, começa a haver necrose. Necrose é morte celular. As células começam a morrer por causa deste processo patológico que lá se instalou. Então, a hepatite crônica vai ser uma lesão necroinflamatória crônica, ou seja, uma inflamação crônica em que há necrose das células do fígado. Das células do fígado que denominamos de hepatocitos. Geralmente é definida como uma evidência de lesão por um período superior ou igual a 6 meses. O problema da hepatite crônica é que geralmente pode cursar para a cronicidade. Já vimos lá atrás, quando falávamos de lesão celular, na revisão também que fizemos no mini teste, nós dissemos que estas crônicas têm a capacidade de causarem fibrose. Fibrose é depósito de tecido fibrótico, cimento, como nós vamos falando nas aulas, em volta dos hepatócitos. Esse processo, se persistente, progride com cirrose, aquilo que denominam de cirrose hepática, ou pode cursar com malignização, que é aparecer um carcinoma hepatocelular ou um cancro do fígado, como geralmente dizem lá na comunidade, mas é um carcinoma hepatocelular ou formação neoplásica dos hepatócitos. Os mais frequentes para poderem causar lesão no fígado são os vírus de hepatite B, C e D. Esses são os mais frequentes. Essa é uma coisa bonita que existe. Os vírus que têm as letras, as vogais, geralmente não cursam com uma doença crônica. Falo de hepatite A e hepatite E. Esses não cursam. Nunca, 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 nunca mesmo. Coloca isso na vossa cabeça. Nunca cursam com uma hepatite crônica. Porém, os vírus de hepatite B, C e D são os que mais frequentemente cronificam e causam doença maligna. Porém, existem outras formas, né, de causarmos uma hepatite crônica por medicamentos, doenças hepáticas metabólicas, esteatohepatite, né, aquela estetose que era por álcool, geralmente, pode também cursar com uma hepatite crônica. Lembrar que esteatohepatite depois vai cursar com fibrose, fibrose cursa com cirrose. A clínica geralmente é inespecífica, estamos a falar de mais de 6 meses, então o paciente já começa a se adaptar à dor, essas coisinhas, tá? E quase que não tem manifestação específica. O diagnóstico aqui geralmente é acidental. A clínica é inespecífica. O paciente tem fadiga porque o fígado já está danificado, não temos como produzir, não temos fontes de energia suficiente e o paciente aparece cansado, fadiga, cansaço. E pode aparecer com uma ligeira dor no quadrante superior direito do abdômen, geralmente é onde fica o fígado, que inclui ali uma porção do epigastro e a parte do hipocôndrio direito. Então, vamos falar das hepatites virais agudas, como vimos aqui no slide anterior. As hepatites virais, então aqui figuram entre as principais causas de hepatite. Então, as hepatites virais agudas são caracterizadas geralmente por uma necrose hepatocelular e uma inflamação. Geralmente, a inflamação e uma morte celular. Porém, a clínica varia. Um paciente pode aparecer com uma clínica geralmente assintomática e, por fim, progredirem para uma doença grave ou fulminante. Uma coisa que aparece de repente, como vocês gostam de dizer, né? Uma coisa fulminante, uma coisa de repente. Ter uma clínica exuberante de repente ou ter sinais de sintomas ligeiros ou não apresentar nenhum sinal de sintoma. Geralmente, todos os vírus, seja A, B, C, D e E, têm um período de incubação que varia desde 2 a 20 semanas. Então, esse é o período de incubação. Nesse período em que o vírus está lá presente, porém não manifesta, não desenvolve nenhuma clínica, apenas está lá a se replicar. Pode ser
decorrente de vários fatores. Isso de durar de 2 a 20 semanas vai depender muito do estado imune desse paciente, de como é que está a carga viral em que a pessoa foi infectada, etc. Tal. E o tipo de vírus em que a pessoa foi infectada. Se for um vírus virulento, mas muito com grande capacidade de virulência, então pode durar menos tempo do que isso que está aqui presente. Mas geralmente, em média, vai de 2 a 20 semanas. Depois, esta hepatite viral, depois do período de incubação, passa por uma fase pré-ictérica, ou seja, uma fase em que ainda não aparece icterícia. Geralmente, essa é uma fase inespecífica e dura aí de 3 a 10 dias, ou seja, depois do período de incubação, quando começam a aparecer os primeiros sinais e sintomas. Então, nos primeiros 3 dias, 3 a 10 dias, o paciente apresenta-se com sinais e sintomas inespecíficos, geralmente o mal-estar, fadiga, náuseas, anorexias, porque está com um processo infeccioso, está em estresse, então, claro, não vai ter apetite. E a febre é baixa, geralmente é um processo infeccioso, porém, é um processo viral, não tem uma febre exuberante, não tem muita capacidade de liberar pirógenos, dor de cabeça e leve dor no quadrante superior direito. Porém, embora seja uma fase pré-ictérica em que o paciente não tem icterícia, isto aqui não nos leva geralmente a nenhum diagnóstico de uma hepatite, exceto a ligeira dor no quadrante superior direito. Porém, se nós estamos a suspeitar de uma hepatite, nós podemos pedir análises e nas análises pedirmos anticorpos específicos para cada vírus de hepatite. Porém, na fase pré-ictérica, os sinais e sintomas são inespecíficos, mas pode-se detectar anticorpos a nível do sangue, que são anticorpos específicos para cada vírus de hepatite. Porém, na fase ictérica, em que o paciente, a principal manifestação clínica é a presença de icterícia, que vai dessa fase varia de uma a 3 semanas. Como tem icterícia, quer dizer que há bilirrubina circular a nível do sangue. Por isso, o paciente pode aparecer com uma urina muito escura mesmo, castanho, escura preta, que nem Coca-Cola, né? Que o denominamos de colura. E a fadiga e as náuseas que o paciente apresentava podem agravar-se. Então, o paciente vai vir reconstruir, não, eu comecei a sentir isso 3 a 10 dias antes e geralmente tinha apenas mal-estar, náuseas, anorexias, etc. E 3 dias ou uma semana depois desses 10 dias em que o paciente apresentava-se com fadiga, náuseas, ele pode agravar essa fadiga e já apresentar-se amarelado, né, que é o que chamamos de icterícia. E a urina aparecer muito escura. Isso é que vai nos remeter de que o paciente está com excesso de bilirrubina a nível do sangue, está com hiperbilirrubinemia. E a dor, que era leve, a nível do quadrante superior direito, já passa a ser uma dor exuberante, uma dor perceptível, né? Em que a palpação profunda, o paciente já sente muita dor. Isso por quê? Porque o fígado vai inflamar, e na inflamação já dissemos que há crescimento, o fígado vai crescer. E esse crescimento pode levar a que tenhamos uma hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia é o fígado, hepatomegalia, o fígado aumentado e o baço também aumentado. Se pedirmos bioquímica, geralmente já dissemos que bioquímica ou análises do fígado são transaminases e bilirrubina, que é o que nós precisamos, e podem estar elevados acima, 10 vezes acima daquilo que é normal. Depois de passar 3 semanas, já dissemos aqui atrás assim, que essa hepatite que nós estamos a ver é um processo autolimitado. Geralmente, a hepatite aguda é um processo autolimitado. Por isso que dizemos que depois de 3 semanas, já podemos entrar para a fase de convalescência, em que já não há sinais e sintomas, mas o micro-organismo pode lá estar. E a nível do laboratório também podemos encontrar alguma coisa. Porém, já a resolução dos sinais e sintomas, a icterícia já passou e as análises de laboratório, as transaminases e a bilirrubina não estão lá elevadas. Então, é um processo autolimitado. Quer dizer que depois de 3 semanas já começa a se resolver. Então, nós, como clínicos, temos que conseguir detectar essa hepatite ainda na fase aguda. Porque quando entra em convalescência, não quer dizer que o problema não está lá. Apenas autolimitou-se, talvez o paciente tenha uma boa imunidade, autolimitou-se, mas um dia pode voltar a recidivar e aparecer. Mais uma vez, quando suspeitar de uma hepatite, suspeitem sempre de hepatite se um paciente já aparecer com febre
icterícia, hepatomegália e dor no quadrante superior direito. Febre, icterícia, hepatomegália, diagnóstico sindromático, síndrome febril, síndrome ictérico, massa abdominal para estudo, que é hepatomegália. Diagnóstico como dizer, permanente ou diagnóstico definitivo. Sim, diagnóstico definitivo que se diz, vocês colocam hepatite aguda, suspeito, porque febre, icterícia e hepatomegália já fazem o diagnóstico de hepatite. Vocês colocam em hepatite viral, podem deixar assim, né? Dependendo da clínica do paciente, da anamnese que vocês forem fazer, podem colocar C, B ou D. Bem, dor no quadrante superior direito também inclui nessa clínica toda, só para poder confirmar. Mas isto, febre e icterícia, são sintomas, o paciente vai referir. Também podemos medir a temperatura, a febre passa a ser sinal. A icterícia, também podemos ver, diagnosticar. Hepatomegália conosco é para irmos procurar passar a mão no abdômen do paciente, palpar o fígado, vamos ver que na percussão o fígado está aumentado, na palpação o fígado está aumentado. E dor no quadrante superior direito, mesmo a palpação profunda, o paciente sente dor. Então, tudo isso são sinais que nós podemos procurar como clínicos. Então, uma boa história clínica, uma boa anamnese e um bom exame físico já nos levam a diagnóstico. E isso que vocês precisam saber, porque nos locais onde vocês vão, geralmente nem tem ecografia, que é como poderiam fazer um diagnóstico de uma hepatomegália. Então, a clínica, vocês têm que sair ricos em clínica, ricos em anamnese, ricos em semiologia. Quanto às complicações, bem, já dissemos que as vogais é A e E, aqui é um erro, A e E nunca cronificam. E as hepatites que têm as consoantes B, C e D, geralmente cronificam, vão para cirrose ou para carcinoma hepatocelular. Porém, A e E, isso aqui tirar não é B, A e E nunca cronificam. Acho que vai ser uma das únicas questões que eu vou trazer no exame, talvez, que vem a hepatite, que entra nunca e que a resposta é verdade. Geralmente, quando eu coloco nunca, a resposta é falsa. Então, podem complicar com uma insuficiência hepática fulminante. Estamos a falar de uma doença viral aguda. Então, pode cursar com hepatite fulminante. Uma hepatite recorrente. Recorrente é voltar a aparecer. Entrou em convalescência, em latência, etc. Tal, mas pode voltar a aparecer. Geralmente, as hepatites cursam com mau prognóstico. Mau prognóstico quando evoluem. A icterícia agrava, evoluem com ascite, ou o fígado começa a reduzir de tamanho. Um fígado que reduz de tamanho, depois de dissermos que a manifestação mais, uma das manifestações mais frequentes é a hepatomegália. Então, um fígado que reduz de tamanho já começa a nos fazer pensar em cirrose. Geralmente, na cirrose, o fígado está pequenótico, um fígado pequeno. Porque há essa contração de fibroso, o cimento que lá vai se instalar, que é a fibrose, vai contraindo os hepatócitos e o fígado vai reduzindo de tamanho. Então, critérios de mau prognóstico que vão nos fazer pensar de que esse paciente pode morrer a qualquer momento é quando agrava a icterícia, começa a evoluir com ascite e o fígado começa a reduzir de tamanho. As hepatites virais agudas, já vimos que os principais são hepatite A, B, C, D e E. Então, aqui vem as formas de transmissão de cada vírus. Geralmente, a hepatite A é de transmissão fecal-oral, quer dizer, deficiente higienização dos alimentos, da água em que nós consumimos, pode nos levar a contrair a hepatite A. Já a hepatite B pode ser de via parenteral, via vertical e via de contacto sexual. Fixem bem essa parte aqui de contacto sexual. A parte do contacto sexual, quando nós vamos usar o preservativo durante as relações sexuais, acreditem, não estamos apenas a nos prevenir contra o HIV, estamos também a nos prevenir contra a hepatite B. E a hepatite B é mais transmissível, ou seja, é mais infecto-contagiosa do que o próprio HIV, principalmente nas vias de contato sexual. Então, usem preservativo, ou melhor, usemos o preservativo, façamos este uso e abuso do preservativo. E a hepatite B tem essas todas as vias. Aquelas pessoas que consomem drogas, principalmente drogas injetáveis, também um dos principais problemas é a hepatite B. E é importante causa de hepatite fulminante, aquela hepatite que cursa com insuficiência hepática fulminante. Insuficiência hepática fulminante é aquela que já falamos na aula anterior, que cursa com encefalopatia hepática, aumento de amônia no sangue, etc. Então, o paciente vem com clínica
até pode aparecer em coma, como por uma infecção por hepatite A. E o diagnóstico mais específico é o antígeno de superfície de hepatite B, do vírus de hepatite B. Então, procuramos antígeno de superfície de hepatite B. Também pedimos as transaminases, a ALT vai estar elevada. A ALT vai estar elevada e o paciente vai ter uma icterícia. Geralmente, essas são as formas de como diagnosticar o paciente em icterícia. Pedimos bilirrubina, vemos as transaminases, a ALT que é mais específico do fígado e o antígeno de superfície da hepatite B. O hepatite C também, transmissão via parenteral, transfusões sanguíneas, isso é mais para nós profissionais de saúde, essas duas, hepatite B e C. Nós profissionais de saúde estamos mais susceptíveis a esses por causa daqueles estarmos em contato frequente com sangue. Então, transmissão por sangue. E as vias verticais são mais para a hepatite B. Parenteral, mais para essa aqui. E hepatite D tem que estar sempre associado à hepatite B. Não existe hepatite D sem hepatite B, porque o vírus da hepatite D precisa se acoplar à hepatite B para poder se tornar infeccioso ou infecto-contagioso a nível do corpo humano. Então, não existe diagnóstico de hepatite D sem hepatite B. Quando forem pedir antígenos ou anticorpos no laboratório, sempre peçam para hepatite D e hepatite B. E hepatite E, assim como a hepatite A, tem transmissão fecal-oral. Mais uma vez, as vogais A e E nunca cronificam, enquanto que B, C e D geralmente cronificam. E o tratamento das hepatites nesse país é sintomático. Nós tratamos sinais de sintomas, um tratamento só passar por cima e evitar que o paciente possa evoluir para hepatite crônica. Então, damos um tratamento sintomático e de suporte. Enquanto que a hepatite crônica, geralmente, em que há uma destruição lenta das células do fígado. Lembre-se que acontece num tempo superior ou igual a 6 meses. Os sintomas frequentemente são aqueles que nós já dissemos inespecíficos. O paciente apresenta fadiga, que é o principal sinal de sintoma, porém pode apresentar-se com mal-estar, anorexia e febre. Em caso de doença grave, começa a apresentar icterícia, colúria, prurido, porque tem excesso de bilirrubina no sangue, náuseas, porque o fígado está a aumentar o tamanho, irrita os órgãos intraabdominais, principalmente o estômago, e anorexia, perda de peso, astenia, porque há diminuição do substrato energético. Nós não temos lípidos, não temos proteínas, não temos aminoácidos suficientes. Então, o organismo vai começando a levar proteínas da pele, proteínas dos músculos, proteínas, gordura do abdômen, a pessoa começa a emagrecer. Geralmente o diagnóstico é acidental porque a clínica não tem uma expressão clínica exuberante, não tem sinais e sintomas bem específicos para hepatite, que ninguém suspeita a hepatite. Lembre-se que só quando apresentar uma patologia grave que tem sinais e sintomas. O diagnóstico é acidental. Então, nós pedimos bioquímica e hemograma. Hemograma porque lembre sempre das funções do fígado. Produzir proteínas plasmáticas incluem anticorpos, etc. E tal, essas coisinhas. E também porque o paciente pode cursar com esplenomegalia, e esplenomegalia levará a hiperesplenismo. Então, numa bioquímica, vemos a elevação das transaminases, pouca ou nenhuma fosfatase alcalina, porque a fosfatase alcalina é mais específica para as vias biliares. Bilirrubina e proteínas geralmente estão normais, por isso estamos a dizer que o diagnóstico aqui é acidental. Principal forma de diagnosticar é através de ecografia, que nós vamos ver qual é o estado de saúde desse fígado. Então, vamos estudar essa massa, que é o fígado, e vermos como é que está o fígado. E quando nós vamos transferir um paciente que tem hepatite, sempre vamos transferir o paciente quando cursar com cirrose, forma crônica de lesão hepática, carcinoma hepatocelular, que também é forma crônica, que é geralmente malignização, né, que é um cancro, né? Estamos a suspeitar de um cancro, então nós vamos transferir. Vimos que o paciente tem sinais de hipertensão portal, vamos transferir. Dissemos que o tratamento é sintomático e de suporte, não conseguimos resolver, agravou o quadro, nós vamos transferir e não temos um diagnóstico claro. Suspeitamos sim de uma hepatite, porém o diagnóstico não está claro. Pode ter qualquer outra estrutura que esteja afetada aqui, aumento do fígado naquela região ou aumente
a massa naquela região, o paciente cursa com febre por outras causas. Então, nós vamos transferir para poder fazer ecografia e outros estudos. A melhor forma de prevenção é a vacinação, principalmente para nós profissionais de saúde que estamos em contato com fluidos corporais. Lembre-se que hepatite B e C, a transmissão é parenteral através de fluidos. Então, a vacinação contra a hepatite B, que é um dos principais motivos de hepatite aqui no nosso país, então vamos vacinar contra a hepatite B. Quem quiser trabalhar e poder ficar saudável, procurem vacinar por hepatite B. Felizmente eu já vacinei. Então aconselho vocês também a poderem vacinar. Bem, agora continuamos com o segundo tema da nossa aula, que é hipertensão portal. Bem, lembre-se sempre mais uma vez que todos os órgãos intraabdominais, como nós falamos, a maioria deles levam o seu sangue chega por diversas estruturas, como é o caso do tronco celíaco, que é esse que vocês estão a ver aqui, da artéria gástrica, artéria pancreática, gastromental. Tem a mesentérica superior, que é esta senhora aqui, que vai irrigar todo o lado direito dos órgãos intraabdominais, e tem a mesentérica inferior, que é essa aqui que vocês veem aqui assim. Porém, o que acontece é que a recolha de sangue de todos os órgãos intraabdominais, ou grande parte dos órgãos intraabdominais, é feito pelo sistema porta. Esta veia que vocês veem aqui, veia porta hepática. Esta veia porta hepática surge da confluência, ou seja, tem duas tributárias. Tributárias são aquelas que lhe dão sangue, ou aquelas que levam à formação desse. As tributárias são a veia mesentérica superior, que é essa senhorazinha gordinha aqui, e a veia esplênica, essa aqui que vem do splenon ou do baço. Então, baço, até aqui, veia esplênica, une-se com a veia, podem ler aqui, né? Mesentérica superior, e une-se para formar a veia porta. Essa veia porta vai entrar até no fígado e deixar lá o sangue. Para quê? Para todas aquelas funções do fígado, que é metabolismo de lípidos, proteínas e gordura. Lembrar que são produtos da nossa alimentação. Então, alimentamos, reabsorvemos para a circulação. A absorção é para a circulação sanguínea, como vocês podem ver aqui. Passa para a circulação sanguínea e vai para o fígado para poder ser processado. Aqui também tem bactérias a nível desses tubinhos aqui que vocês estão a ver aqui, que é o trato gastrointestinal. Então, essas bactérias podem passar para o sangue. Então, passam pelo fígado para poderem ser processadas. Por isso que é recolhido todo esse sangue daqui dos órgãos intraabdominais e passa primeiro pelo fígado. Porém, há vezes, como organismo então esperto, há vezes em que esta via pode estar obstruída. Então, existe um sistema denominado de sistema porta-acessório. O que é um sistema porta-acessório? É um sistema para ajudar a recolher o sangue daqui dos órgãos intraabdominais. Então, o sangue dos órgãos intraabdominais, quando às vezes não consegue passar ou não passa para o fígado pela veia porta, pode usar essas veias acessórias. E quais são as veias acessórias? São as veias retais, como aqui podem ver, veias retais inferiores, estas aqui, que vocês veem que saem daqui, retais inferiores, médios, e saem, passam direto para a veia cava inferior, pelas ilíacas interna, veia ilíaca interna, que formam com a externa a veia ilíaca comum, depois vão pela veia cava inferior até o coração. Então, as veias retais, que são essas que nós já falamos nas hemorroidas, que quando houver um aumento da pressão intraabdominal, essas vão distender-se porque o sangue vai tender a passar daqui. Temos as veias esofágicas, como vocês podem ver, essas aqui, que estão aqui a confluir no esôfago, veias gastroesofágicas, também vão ajudar, vão drenar diretamente na veia cava inferior, não vão passar pelo fígado. Então, tem as veias periumbilicais e as veias retroperitoneais. Então, essas veias todas, essas 4 veias, formam parte do sistema porta-acessório. É importante vocês estudarem isso, é importante aprenderem isso. Eu não sei como vocês vão fazer, mas esse sistema vocês têm que entender. De que a veia esplênica e a veia mesentérica inferior unem-se para poderem formar a veia porta e assim drenar todo o sangue dos órgãos intraabdominais. Porém, esse sistema é ajudado por um sistema porta-acessório que é formado pelas veias retais, veias esofágicas, veias perumbilicais e veias retroperitoneal. Então, o que é hipertensão portal? Geralmente, aqui na veia porta, existe uma pressão
normal, uma pressão normal dele. E essa pressão que permite com que o sangue que está aqui passe para o fígado. Então, a pressão geralmente ali é de 5 a 10 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão normal do sistema porta. Porém, quando há um aumento desta pressão e esse aumento fica a persistir, ou seja, não passa, porque geralmente temos aumento transitório. Se eu apertar agora meu abdômen, aumento a pressão na veia porta. Porém, o problema é quando esse aumento persiste a nível do sistema porta. Então, o aumento persistente da pressão portal no sistema porta, né? Além dos níveis normais, é denominado de hipertensão portal. Então, quando a pressão aumenta acima de 10 milímetros de mercúrio e persiste por muito tempo, então isso denominamos de hipertensão portal. E aqueles sinais e sintomas da hipertensão portal começam a surgir quando a pressão sobe acima de 12 milímetros de mercúrio. Já começamos a cursar com varizes gastroesofágicas e ascites. As causas mais comuns são cirrose hepática a nível do ocidente, mas aqui no nosso país, num país pobre que nem Moçambique, geralmente a causa mais frequente é xistosomiase. Fisiopatologia simples. Pode ser por aumento da resistência vascular ou aumento do fluxo sanguíneo no sistema porta. Então, aumentar sangue nesse sistema pode levar à hipertensão portal ou qualquer coisa que impeça ou aumente a resistência do sangue aqui, e impeça o sangue de entrar no fígado ou de sair do fígado e assim aumentar a pressão aqui, pode levar à hipertensão portal. Então, aumento da resistência vascular, o vaso resistente pode ser pré-hepático, antes de chegarmos no fígado. Lembrar que esse antes estamos a sair do sistema porta para o fígado, do fígado para o coração. Então, uma resistência a nível pré-hepático pode ser por obstrução aqui mesmo na veia porta, ainda não chegamos no fígado, estamos na veia porta, uma obstrução na veia porta ou numa das tributárias, pode ser na mesentérica superior ou na veia esplênica. Então, a isso chamamos de resistência vascular. Pode ser de causa hepática, quando aqui dentro os capilares hepáticos, aqui dentro que são denominados sinusoides hepáticos, ficam obstruídos. E pode ser pós-hepática, né? Depois de passar daqui, tem que sair os vasos do fígado e irem para a veia cava inferior. Ao não sair para a veia cava inferior, haver também uma obstrução do fluxo de saída, então aí teremos uma hipertensão portal, porque o sangue, se não consegue sair do fígado, acaba se acumulando no fígado, se acumula no fígado, também vai aumentar a pressão na veia porta. E aumento do fluxo sanguíneo no sistema porta. Então, qualquer situação que leva aumento do fluxo nesse sistema porta também vai aumentar a pressão. Lembrar sempre que pressão é a força exercida pelo sangue sobre as paredes, pode ser do vaso, da veia ou da artéria. Quando é a força do sangue sobre a parede da artéria, denominamos de hipertensão arterial, como disse. Quando é a força do sangue sobre a parede das veias, chamamos de hipertensão venosa. Nesse caso, é hipertensão da veia porta. Então, aqui estão mais ou menos os exemplos, né? Pode ser de causa pré-hepática, causa hepática ou pós-hepática. Vocês vão parar e ver, gravem essa tabela, porque algumas questões do texto, os casos clínicos podem ser daqui. Eu posso cursar, né? Um paciente com uma massa tumoral a nível do fígado, né? E depois cursa com varizes gastroesofágicas, cursa com circulação colateral. Qual é o provável diagnóstico? Qual é a provável causa das varizes gastroesofágica ou da circulação colateral ou de hemorroides? Você tem que saber explicar. Onde é que está o problema? É de origem, qual é a fisiopatologia, né? De origem pré-hepática, hepática ou pós-hepática. Vocês têm que saber, então, vamos gravar isso aqui. Então, mas nesse slide o que eu queria dizer é, aqui, a principal causa, aqui é Moçambique, de hipertensão portal, já dissemos que é cistosomias. Essa cistosomias vai cursar com fibrose periportal biliárgica, né? Não é cirrose, é fibrose periportal biliárgica. Geralmente é por cistosoma maçônico. Existem outros tipos de cistosoma hematóbion, cistosoma japonicum. Hematóbion é aquele que causa xixi com sangue, como vocês falam, né? Mas geralmente é hematúria. Então, como que se trata isso? Como é um parasita, cistosoma maçônico parasita, tratamos com praziquantel.
praziquantel. Então, damos praziquantel a esse paciente para poder resolver o problema de histosomias. E uma das causas também pode ser a trombose da veia porta, né, por qualquer causa. Qualquer causa que leva à formação de trombo. Acho que deveriam ter aprendido isso na patologia, né? Formação de trombo, um fluxo sanguíneo anormal, um sangue que está parado, ou um sangue que não circula bem, geralmente pode levar à formação de trombo. Então, trombose da veia porta, por qualquer causa de trombo. Qual é o quadro clínico da hipertensão portal? Geralmente, no princípio, a hipertensão portal é assintomática, mas com o tempo vai progredindo, evoluindo. Porém, essa evolução que nós vamos conseguir ver apenas é complicações. Não temos manifestações clínicas, não, vou cursar com febre, não, vou cursar com isso, não. O que nós vimos geralmente são complicações. Quais são as complicações que nós podemos suspeitar uma hipertensão portal? A primeira delas é varizes gastroesofágicas. Isso aqui que depois quando romper essa varize aqui, romper, sangue drena aqui no esôfago, do esôfago passa para o estômago, no estômago é digerido e o paciente começa a vomitar sangue. É hematemese. Por isso que dissemos hematemese mediana é suspeita de hemorragia digestiva alta, porque vem do esôfago, depois vai ser digerido. Veias retais, o paciente pode aparecer com hemorroidas aqui, porque já dissemos que as veias retais são veias que fazem parte do sistema porta-acessório. Tem uma pressão aqui aumentada. Para onde que eu vou? Então o sangue chega aqui, não consegue ir para aqui, vai para o esôfago. Dilata as veias do esôfago, varizes gastroesofágicas. Dilatam as veias do reto. Causa com hemorroide ou varizes nas veias retais. O paciente pode cursar com ascite é isso aqui, né? Um abdômen cheio. E depois tem uma circulação colateral. Vocês estão a ver que o sangue não tem como ir pelo fígado. O que faz? Acaba desviando de caminho. Usa as veias acessórias, veias periumbilicais. Então, são essas veias periumbilicais, à volta do umbigo, né, que acabam sendo usadas. Por isso que o paciente aqui já dissemos que tem perda de peso, que são coisas de uma doença hepática, mas depois cursa com ascite. Então, o paciente está a usar veias esofágicas, veias retais, veias periumbilicais, por isso cursa com circulação colateral. Esplenomegalia, fígado aumentado de tamanho, e encefalopatia hepática, que é causa de lesão hepática. Aí, né? Porque o fígado tá podre, etc. Então, encefalopatia hepática, aumento de amônia, produtos nitrogenados. Como é feito o diagnóstico? Primeiro, anamnese. Perguntar sobre antecedentes de álcool. Se esse paciente consome álcool ou não, já dissemos que álcool é causa de lesão hepática. Contato com pacientes com hepatite, se recebeu sangue recentemente, se já esteve exposto às histosomias. Como vamos saber que esteve exposto? Se tomava banho nos rios, se quando era criança se já urinou sangue, se tomava banho nos rios, lavava roupa nos rios, é pescador ou não, já foi pescador alguma vez, porque tudo isso pode nos dar diagnóstico de cancro do fígado ou uma fibrose hepática biliar. E o uso de hepatotóxico, né? Como aminoglicosídeos, né? Gentamicina, azitromicina, tratamento de tuberculose. Exame físico, vamos ver sinais de complicações, esplenomegalia, circulação colateral, se tem sangramento, vômitos com sangue, se tem ascite, hepatomegalia, o fígado está aumentado, o vaso está aumentado, alteração das unhas, que pode ser sinal de anemia, deficiência de ferro, icterícia e etc. Outros sinais e sintomas que vocês quiserem procurar, hemorroidas, icterícia, whatever. E no laboratório, nós vamos pedir função hepática. Função hepática, vamos pedir o quê? Tempo de protrombina, que são proteínas de coagulação, aquelas que nós já falamos. A albumina, que a albumina é produzida a nível do fígado, como vimos lá nas funções do fígado. A albumina é boa para a pressão coloide osmótica, mantém o plasma, ou seja, mantém a água no sangue. Pedimos as transaminases LT e ST. Serologia para hepatite viral, porque já dissemos que a principal causa de cirrose, cronificação, que também é a principal causa de hipertensão portal, são as hepatites virais. E hemograma, vamos ver as plaquetas, porque o paciente pode cursar com esplenomegalia. E essa esplenomegalia pode levar a uma hiperreatividade do baço, que nós chamamos de hiperesplenismo. E podemos fazer também uma coprocultura, pedir fezes e investigar sobre cistosoma maçônico. O tratamento deve ser direcionado para a hipertensão portal e suas complicações. Lembrar que aqui o foco é
as varizes gastroesofágicas, porque podem cursar com hemorragia digestiva alta e o paciente morrer por causa de hemorragia. Na forma de resumo do que vimos hoje, já vimos que a hepatite é uma inflamação do parênquima hepático, que geralmente pode cursar ou não com necrose e dano permanente do fígado, que denominamos de hepatite crônica ou fibrose. Então, as causas de hepatite, a principal causa, como vimos, são hepatites virais. Porém, outros vírus, outras etiologias virais, outros vírus podem levar a hepatite, né? Como citomegalovírus, Epstein-Barr, varicela zoster, herpes simples e HIV. E outras causas não virais também podem ser causas de hepatite. Bactérias, toxinas como medicamentos, bebidas alcoólicas, medicamentos tradicionais, medicamentos convencionais como paracetamol, tratamento de antirretroviral, antituberculose, etc, etc. E vimos que os vírus que mais causam essa hepatite viral, temos os vírus hepatotróficos. Quais são? Hepatite A, vírus de hepatite A, B, C, D e E. E já vimos que as vogais A e E, não A e B, A e E, tem problema, né? A e E nunca cronificam, só tem a fase aguda, A e E, vou colocar assim, A e E. E as consoantes B, C e D são potencialmente, podem levar potencialmente a uma doença crônica. O tratamento das hepatites é sintomático de suporte e sempre devemos referir o paciente em casos de complicações, em caso de apresentar varizes gastroesofágica, tentamos estancar a hemorragia e mandamos para ter um tratamento cirúrgico. Em caso de icterícia progredir, em casos de aparecer com cirrose, o diagnóstico não estar claro e agravar outros sinais de sintoma, nós vamos transferir. A hipertensão portal, já dissemos que é a persistência de uma pressão acima dos valores normais, que é de 5 a 10 milímetros de mercúrio. Sempre suspeitar hipertensão portal quando o paciente aparecer com ascite, hepatosplenomegalia, circulação colateral e achados de hemorragia digestiva baixa, hemorragia digestiva alta. O toque retal vai ser fundamental para diagnosticar hemorroidas, que são causas de hemorragia digestiva baixa. Principais causas de hipertensão portal em Moçambique é fibrose hepática biliárica, cistosoma manson e cirrose hepática. A complicação maior, aquela que nos assusta de uma hipertensão portal, lembrar sempre sangramento por rotura de varizes gastroesofágicas. Aqui também pode ser por hepatite viral. E nas hepatites já vimos que devemos sempre suspeitar de hepatite se o paciente aparecer com febre, dor no hipocôndrio direito ou no quadrante superior direito, hepatomegalia e icterícia. Então, febre, icterícia e hepatomegalia, diagnóstico de hepatite viral, colocado ali. Coloque e já vão brilhar. Então, muito obrigado por terem assistido a aula e terem chegado até aqui. Aguardo no WhatsApp vossas dúvidas, mandem vossas dúvidas no WhatsApp sobre esse tema, para fazer essa revisão, que é para saírem-se bem no terceiro teste, que vai ser basicamente essas hepatites. Eu vou trazer casos clínicos. Acredito, minha cabeça só está me dizer que tenho que elaborar casos clínicos. Então, provavelmente o teste vai ser casos clínicos. Não sei quantos, para pensar entre 5 casos clínicos, cada com 4 opções, com 4 alíneas. Então, estude, meninos. Meninos não, colegas. Estudem. E nos vemos na aula